Pessoal, dando continuidade ao nosso curso de mentoria Águia mais Empreender, vamos para a segunda parte do nosso plano financeiro. Vai ser uma parte um pouco mais rápida, não vai ser tão extenso como a aula anterior, porque nós vamos conversar um pouquinho mais aqui de alguns passos que eu vou passar para vocês com relação ao seu negócio, ao seu empreendimento. O primeiro deles é o treinamento constante. Você como empreendedor, você como um gestor, você não pode jamais parar de buscar conhecimento, buscar informação, saber do mercado, analisar o que está acontecendo ao redor nesse ecossistema do seu negócio, ficar de olho no seu concorrente, mas também não só para ele, mas também dentro do seu negócio, o que você pode melhorar com tecnologia, com procedimento, com normas, com controles internos. Segunda, entre em campo. Nesse entre em campo é você estar junto da sua equipe. For possível, sai um pouco da sua sala, pega o seu notebook, vai em algum departamento, fica lá um pouquinho, sente o clima, sente a equipe, as conversas, vai lá no comercial, conversa um pouco com o gerente, com a gestora, com o gestor, fica um pouco ali, sai a campo com alguns vendedores, sai ali a campo com sai junto com o pessoal da produção, pela produção, sai com o pessoal do compras, vai fazer um pouco as visitas, sente o clima, o ambiente da sua empresa. Correr risco calculado. Você está empreendendo é sempre um risco constante. E tudo na vida você tem risco. Você vai sair de carro, você vai fazer uma viagem, você faz o quê? Um pit stop no seu carro. Você faz uma revisão. Mas isso não significa que lá na frente não vai ter um pneu furado, lá na frente você não vai encontrar um buraco e precisar parar para arrumar a roda do seu carro. Mas o que que você está fazendo? Você está fazendo um risco calculado, fazendo essa prevenção, essa revisão. Então, você empreender no Brasil, você gerir um negócio no Brasil, é você correr risco calculado. Você ter todas essas informações, esses passos de relatórios, de planejamento que a gente está passando aqui para vocês, é como você vai correr um risco calculado no seu mercado. Outra coisa também que é de super importância, e é uma das mais importantes também, priorizar marketing e vendas. Não adianta nada você ter um super negócio, uma super ideia, um super engajamento, mas você não vender. O que alimenta a sua empresa é vendas, é marketing. Então, se você é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais tímida, mas tem uma boa ideia, você tem uma boa visão do mercado, você precisa fazer treinamentos de oratória, de comunicação, para que o seu trabalho, o seu serviço, ou o seu negócio, o seu comércio, a indústria que você tiver tá investindo, você possa vender. Todo dia você tem que fazer uma venda, você tem que fazer um marketing, porque você precisa aparecer e ver também as redes que a gente tem hoje em dia, como Google Ads, Facebook Ads. Você tem um gestor de tráfego, tudo isso daí você precisa ter na sua empresa, porque é vendendo que você vai trazer recursos para sua empresa. Outra coisa, você precisa investir no seu negócio, tá? Não adianta você só ficar pensando em tirar o lucro da sua empresa, não. O lucro ele tem que ser re- é, ressarcido para sua empresa. Tudo que você tiver de lucro, você tem que devolver para a sua empresa e investir nela, tá? Você tem que ter um salário que é chamado de prolabore. Aí tudo bem, você vai ter um salário que você vai pagar por mês. E esse salário a empresa tem que ter condições de pagar para você. E você tem que ser uma pessoa consciente também. Não adianta você pegar e colocar um salário de 30 mil para você, um prolabore de 30 mil, sendo que a sua empresa está começando agora e você está faturando 10 por mês. Né? Então você pega 10, você tira teus custos, tuas despesas, vai dar para pagar o seu prolabore? Não vai dar. Então você tem que ser coerente, você tem que ser disciplinado e tanto as suas despesas pessoais como as suas despesas jurídicas,
você tem que separar e tem que ter essa noção, você tem que ter essa autodisciplina para você poder ir investindo no seu negócio, porque senão você não vai conseguir alavancar ele. Outra coisa que é muito importante que a gente coloca para os nossos clientes: cuidado, não faça sociedade com sócios sem visão de dono. Às vezes você tem um amigo, um colega, e você tem uma ideia, você já trabalha na área, você já tem um negócio, mas acontece que ele tem mais essa visão, a visão comercial, e você tem mais essa visão prática, tá? O que que vai acontecer? Às vezes, na hora de contratar, você está fazendo o teu dia a dia, você percebe que ele é uma pessoa mais comercial, que vai trazer mais clientes, você propõe uma sociedade. Mas, de repente, depois que você faz essa sociedade, que você já criou o seu contrato social, registrou ele e tudo, a pessoa ela não é tão, não tem tanta visão de dono. Ele preferia estar, depois de um tempo, estar mais empregado. Passa 2, 3 meses, ele preferia ser empregado. Ele não tem essa visão de ganhos que você tem como distribuição de lucro ou como um prolabore. Não, ele quer ter o fundo de garantia dele, ele quer ter o 13º salário dele, ter férias. E é diferente quando você é empreendedor. Então, essa pessoa vai começar a te dar trabalho, você vai ter mais gasto e desgaste também, além além do desgaste também na relação. Isso daí acontece com marido e mulher, acontece com pais e filhos, é um desgaste grande. Nós já administramos conflitos assim entre as pessoas. Com empresas de 2 sócios, 3 sócios, 5 sócios, então a gente fazia reuniões para demonstração de resultados, e cada sócio às vezes reagia de um jeito. Um era mais, como é que eu vou dizer? Era o mais animado, vamos dizer assim, o outro era mais centrado. Então, quer dizer, é uma tomada de decisão aí muito importante que você tem que tomar cuidado. É um conselho que eu te dou, faça uma análise comportamental para depois tomar essa decisão. Aqui no item 7, seriedade. Você tem que levar o seu negócio muito a sério. Você tem que ter disciplina, uma autodisciplina, uma autoconfiança. Você tem que olhar o teu planejamento estratégico todos os dias, que é aquele plano financeiro, aquele fluxo de caixa que a gente falou, aquelas outras questões de outras aulas também. Os índices, você tem que estar sempre olhando sua contabilidade. Você tem que estar de olho na sua equipe, na parte de vendas também. Você tem que levar o seu negócio muito a sério. É como se fosse mais uma pessoa, tá? Quando a gente nasce, a gente ganha o nosso CPF. A empresa, quando ela nasce, ela ganha o seu CNPJ. Então, você tem que tratar como se fosse uma outra pessoa. É como diz a legislação, uma personalidade jurídica, é uma pessoa mesmo. E você tem que levar com seriedade. Por exemplo, nós, como pessoas físicas, nós não vamos querer fumar, nós não vamos querer beber excessivamente, nós não vamos querer nos alimentar de coisas ruins para o nosso corpo. Então, a empresa é a mesma coisa, você tem que trazer coisas boas para ela, você tem que trazer para empresas vitaminas, você tem que trazer para elas líquido, que a gente tem sempre que estar bebendo líquido para o nosso corpo. Então, você tem que lidar com a empresa como se fosse um organismo vivo. E você aplicando todas aquelas técnicas do planejamento financeiro, você tem condição de fazer uma DRG. O que que é a DRG? É uma demonstração de resultado gerencial. Lembra que eu comentei com vocês na outra aula o quê? Que às vezes você tem situações que você acaba gerando um valor não contabilizado, um caixa 2 ou alguma coisa fora da regra, e de repente você precisa tratar isso aí para trazer para a realidade gerencial da tua empresa. Então você tem condições de montar uma DRG. E também o BPG. O BPG é o quê? É um balanço patrimonial gerencial. Então, às vezes, você tem situações ali que fazer uma, você precisa fazer uma análise, você precisa fazer um resumo daquilo que realmente é os seus bens e direitos e as suas obrigações, que é a definição do balanço patrimonial, e aí você traz para a parte gerencial.
tá? Eu queria deixar essa aula assim, deixei essa aula, essa segunda parte mais para a gente bater um papo, porque se depois que você fez tudo isso, você fez o passo da aula 4.1 e da aula 4.2 do planejamento financeiro, que é aquela parte técnica e esse nosso bate-papo, mais uma situação que você vai poder, mais um assunto que você poderá investigar na sua empresa é a precificação. Então, é mais uma dica que eu digo para vocês. A precificação, ela influencia a margem de lucro que você está pedindo, ela influencia o seu planejamento tributário, que é o que nós vamos ver depois do planejamento orçamentário nas nossas aulas, e também influencia o quê? A sua análise financeira, tá? Então, de acordo com tudo isso que está acontecendo, é, é bom você o quê? Você fez tudo o que a gente pontuou e ainda não está dando resultado, você tem que dar uma olhada na sua precificação. E lembrando, pessoal, que o ideal é você fazer como? Através de um sistema de ERP, porque você vai ter, às vezes, vários mil itens que você vende. Não vai dar para você analisar um a um, mas com o sistema ERP você consegue fazer essa precificação e aí na frente do produto, como nós já vimos em alguns sistemas, na frente do produto, eu vendo aqui no meu mercado, eu vendo refrigerante, eu vendo bebida alcoólica e eu vendo também é, é, Gatorade. Aí você coloca lá esses três tipos no seu relatório de precificação. Na frente, nas colunas da frente vai aparecer o teu custo, o teu valor de compra, o teu custo, a tua mão de obra na outra coluna. Vai aparecer para você os valores dos encargos, dos impostos, já na alíquota efetiva que ele tem que aparecer, e depois a tua margem de lucro. Então, pessoal, você vai ter um relatório de precificação e com esse relatório você vai estar sabendo, tendo o teu preço de venda e aí você vai saber se você está vendendo com lucro ou com prejuízo, tá bom? Então, aí essa dica dessa aula do planejamento financeiro. Espero que você tenha gostado da dica. Nos vemos na próxima aula, tá? A seguir, nós vamos aparecer a tarefinha aqui para vocês. Vocês vão aplicar o passo 4.1 e o 4.2 na sua empresa. Qualquer dúvida, qualquer situação que você enfrentar, você pode me chamar no WhatsApp, que faz parte também a quantidade de horas, como eu disse no começo, para a nossa mentoria. E a próxima aula nós nos vemos para falar mais sobre o planejamento orçamentário, tá bom? Um grande abraço, obrigado, fica com Deus e até a próxima.